O governo federal entregou, então, ao Congresso Nacional a proposta completa para o novo arcabouço fiscal que irá substituir o teto de gastos. A expectativa é controlar despesas e frear o aumento da dívida, fazendo, consequentemente, com que os juros caiam. O texto final trouxe pessimismo ao mercado, levantou dúvidas também entre os investidores. O dólar chegou a subir quase 1,5%. Esse arcabouço fechado, Gustavo Segré, qual é a lacuna que tem feito o pessoal reagir dessa forma aí que a gente acabou de mostrar? Te complemento, Evandro. Quase 2% o dólar para cima, mais de 2% a bolsa para baixo e muitas dúvidas, sobretudo porque não tem penalidade em caso de descumprimento com o teto ou com a responsabilidade fiscal. Lembremos que no ano 2000 foi feita uma lei de responsabilidade fiscal, por lei complementar 101, se não lembro mal o número, em que se determinavam algumas responsabilidades fiscais em relação a quem governa e governava o país. E esse arcabouço fiscal, que eu denomino arcabouço fiscal, não contempla nenhuma penalidade caso o governo não consiga, por exemplo, equilibrar o atual déficit fiscal. E a pergunta é, se eu não tenho nenhuma responsabilidade, qual é a preocupação por cumprir essa responsabilidade? Nenhuma. Não tendo penalidade, posso fazer o que eu quiser e com um complemento irônico da minha parte. Tem 13 exceções para a despesa, para o conter o gasto. 13 é o número do PT, mas também é o número daqueles que acreditam que é o número de má sorte. 13 pode ser uma muita má sorte para o arcabouço fiscal. Inclusive, essas exceções abertas pelo PT, nesse arcabouço que chegou para o Congresso, foi a crítica de várias das pessoas com quem eu conversei hoje sobre esse assunto, economistas e analistas. Quero saber de você, Alan Gani, se essas exceções também te chamam a atenção e fazem a confiança nesse arcabouço diminuir. Pois é, Evandro, é um arcabouço fiscal nota 6,13. Né? Por quê? 6,13, né? Aquele meia boca esse arcabouço fiscal. É o piperno. Agora, veja, eu acho que o mercado ele ficou na esperança de que quando ele fosse oficializado em texto, poderia ter alguma mudança positiva, que não ocorreu. Essas 13 exceções, na verdade, são maiores do que as exceções previstas na regra do teto anterior. Então, ele prevê já mais exceções. Também, ele tem um foco muito na arrecadação de impostos. Então, para viabilizar tudo isso, viabilizar aí o superávit primário, teria que ter maior arrecadação. Só que para ter maior arrecadação, eu não consigo contratar o PIB. Não dá para eu controlar o PIB. E aí pode vir o quê? Aumento de tributação. E aí um ponto também, concordo absolutamente aí com o Segré. Você tirou a regra, do crime de responsabilidade fiscal que poderia resultar num impeachment. E aí, quando o governante não conseguiria atingir o superávit primário, o que ele fazia? Ele negociava com o Congresso, falava com o Congresso, fazia contingenciamentos. Acabou isso daí porque ele não pode ser responsabilizado. 6,13, se piorar no Congresso, vira 4,13. E a tua nota, hein, Fábio Piperno? É de 4, é de 6,13, vai mais para cima? Bom, o que você traz para a gente sobre o arcabouço fiscal que foi apresentado ao Congresso? 6,13 ainda passa de ano com alguma folga. Mas é a nota medíocre, hein, Piperno? Passa, 6,13 é aquela notinha. Passa, se forma. É melhor tirar um 5, que dá mais emoção. Não quero emoção, não quero emoção, não. Quero passar com alguma folga. 6,13 você passa com alguma folga, alguma gordura. Veja, segunda-feira para cá, e eu tô fazendo esse recorte para não ir tão atrás. Hoje, por exemplo, eu li elogios do Roberto Campos Neto ao arcabouço. Eu estou pegando segunda-feira para cá porque é só para apontar as personalidades que escreveram e que falaram muito bem sobre o arcabouço. Por exemplo, o Felipe Salto, que foi secretário da Fazenda aqui do estado de São Paulo, muito bem sucedido, por sinal, o governo Rodrigo Garcia, é um homem de mercado e tal. Tem lá um longo artigo dele no Estadão, de segunda-feira, elogiando o arcabouço. Claro que faz alguns alertas, mas no geral achou muito bom.
Na segunda-feira também, o presidente, o CEO do Bradesco Asset, também falou muito bem. Então, é claro que tem coisas que precisam ser mais bem amarradas. Esse detalhe da falta de responsabilização, é óbvio que isso, eu acho que de certa forma enfraquece. E isso tem que... Isso tem que cair. Você acha que passa no Congresso isso aí? Porque eu já ouvi de não, eu acho que aliados ali de quem vai fazer a relatoria e também dos líderes do Congresso de que isso aí não passa. Em relação a esse ponto, eu votaria contra. Eu acho que o arcabouço passa, mas ele vai passar com alguns acertos. Esse é um deles. Como é que você analisa a questão fiscal, hein, Segré? La garantia sou eu, Evandro. Isso que... Aproveitando a sua permanência em Buenos Aires, né? Não, mas é uma loucura. Você sabe que aquela lei complementar 101, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, tinha 4 elos fundamentais. O primeiro é planejamento, transparência, controle e responsabilidade. Precisamente o que dá o nome a essa lei. E que determinava essa lei? Que você não pode gastar mais que tanto no funcionalismo público, que você não pode entregar o seu mandato com dívida maior que aquela que você pegava. E lembrando que foi essa lei de responsabilidade que começou a gerar a problemática para Dilma Rousseff. Então, não me parece plausível de aprovação uma lei que determina que se você errar, nada acontece. Porque precisamente a pessoa tem uma responsabilidade, sendo governante, de fazer cumprir a lei. E essa lei determina que tem que ter a lei de responsabilidade fiscal. Então, não me parece que dessa forma possa ir. Agora, dentro do ponto de vista fiscal que você menciona, tem uma problemática pior ainda. E depois respondo um comentário sobre o Piperno, que é, quando você determina o teto de gastos vinculados com a arrecadação, você não tem como mostrar que vai aumentar a atividade econômica ou que vai permitir a arrecadação. A única forma de aumentar a arrecadação, quando você não controla a atividade econômica, tem 2 formas. Permitindo uma alta de inflação, que não será o caso, ou aumentando a carga tributária, que seria a mais cômoda para o governo. E uma carga tributária aumentada pode gerar, inclusive, uma perca de atividade econômica, porque as pessoas terão um valor mais alto que pode gerar que pessoas com o mesmo salário tenham a necessidade de gastar menos. Mas um comentário para o Piperno em relação à menção de Campos Neto. Imaginemos que nós 4 fazemos uma crítica ao arcabouço fiscal. Não vai ser divulgado mais que quem assiste no programa. Mas, se Campos Neto indicar que o arcabouço fiscal tem carências graves, a bolsa despencaria muito mais, o dólar subiria muito mais e isso poderia gerar um problema econômico muito sério. Por isso imagino que ele não vê nenhum problema. Isso não quer dizer que ele diga, nossa, que maravilha esse arcabouço fiscal, estava esperando por ele há tanto tempo, ainda bem que ele chegou. São coisas diferentes. A fala de Campos Neto foi só para inglês ver, Fábio Piperno? Não, o Campos Neto ele tem falado reiteradamente e na semana passada ele fez sim um elogio assim, até surpreendente ao arcabouço. Eu acho que ele poderia, caso não estivesse lá muito contente, até ser mais contido, mais discreto, dizer, olha, eu estou de acordo com o que o Congresso fizer, enfim, acho que o Congresso pode melhorar, né? Tem algumas coisas positivas, mas outras não. Enfim, ele poderia ter feito, caso não tivesse exatamente satisfeito, um comentário mais, digamos, mais neutro, mas não foi o que ele fez.